Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma matéria. Iremos falar sobre o uso da crase. Livro de português, páginas 79 a 83. A crase. A crase indica a contração de duas vogais idênticas, A mais A, e na escrita é indicada pelo acento grave, onde as vogais sejam idênticas. É importante ressaltar que elas pertencem a classes gramaticais diferentes. Quando devo usar a crase? O artigo feminino a ou as. Exemplo: ela foi à escola ontem. O pronome demonstrativo a ou as. Exemplo: esta blusa é semelhante a que me deste. O A inicial dos pronomes aqueles, aquelas, aquilo. Exemplo: poucas pessoas vão àquela região. O A do pronome relativo a qual ou às quais. Exemplo: a rua a qual nos referimos fica longe. Regra geral: a crase somente será empregada quando o termo regente exigir preposição a e o termo regido admitir o artigo a ou as. Regente regido. Regente: eu me referi. A regido, professora. Preposição mais artigo. Casos em que não há crase diante de palavras masculinas. Exemplo: não assisto a filmes de terror. Diante de substantivos femininos empregado em sentido geral e indeterminado. Exemplo: não dê atenção a pessoas desinteressadas. Diante de nomes próprios que não admitem artigo. Exemplo: o professor referiu-se a Joana d'Arc. Observação: quando o nome próprio admitir artigo ou vier acompanhado de adjetivo ou locução adjetiva, emprega-se a crase. Exemplo: fomos à Bahia. Chegamos à histórica Ouro Preto. Nas locuções formadas com a repetição da mesma palavra, gota a gota, frente a frente, dia a dia e etc. Exemplo: ela tomou o remédio gota a gota. Diante de artigos indefinidos e pronomes interrogativos e pessoais, incluindo os de tratamento, com exceção de senhora e senhorita. Exemplo: quando precisaram de ajuda, recorreram a mim. Diante de outros pronomes que não admitem artigo, o que acontece com a maioria dos indefinidos e relativos e boa parte dos demonstrativos. Exemplo: escrevi a algumas amigas. Diante de numerais cardinais referentes a substantivos não determinados pelo artigo, empregados em sentido genérico. Exemplo: daqui a 3 semanas tudo estará diferente. Observação: a crase será empregada nas locuções adverbiais que indiquem hora determinada e nos casos em que o numeral seja precedido de artigo. Exemplo: chegamos às 6 horas da manhã. Assistimos às 3 sessões de anteontem. Casos especiais: em locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas formadas por palavras femininas, à noite, à tarde, à moda de, à execução de, à beira de e etc. A crase é empregada. Exemplo: ele
caminhava às pressas pela rua. Diante de nomes de pessoas do sexo feminino, o uso da crase é facultativo. Exemplo: os professores fizeram referência a Maria, ou com crase a Maria. Diante de pronomes possessivos femininos, o uso da crase é facultativo. Exemplo: ela fez referências às ruas, às suas colegas. Depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Exemplo: ele foi até a escola. Exercícios, livro de português, páginas 82 e 83. Beijos, crianças. Até a próxima.